Ezequiel, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, surgiu em um momento crítico na história de Israel. O povo estava exilado na Babilônia, após a destruição de Jerusalém, e vivia longe de sua terra e distante da aliança com Deus. O contexto de sua chamada profética é importante, pois o cenário era de completo desespero e perda de identidade nacional e espiritual. Ezequiel foi chamado não apenas como um simples porta-voz de Deus, mas como alguém que deveria viver intensamente as mensagens que proclamava. Desde o início de seu ministério, ele recebeu visões dramáticas e incomuns que o capacitaram a transmitir ao povo de Israel mensagens de juízo e esperança. A primeira grande visão de Ezequiel, descrita no capítulo 1, é talvez uma das mais intrigantes de toda a Bíblia. Ele vê uma tempestade se aproximando do norte, trazendo consigo uma nuvem brilhante com fogo e relâmpagos. No centro dessa nuvem, ele vê 4 seres viventes, cada um com 4 rostos e asas, movendo-se com uma agilidade sobrenatural, acompanhados por rodas que tinham olhos por toda parte. Acima desses seres estava algo semelhante a um trono, e nele, uma figura como a de um homem, envolta em uma luz radiante. Essa visão complexa e cheia de simbolismo é uma das maneiras pelas quais Deus revela a Ezequiel sua glória, poder e soberania. Para o povo de Israel, que vivia na opressão da Babilônia, era um lembrete de que, apesar de sua condição, Deus ainda reinava soberano sobre toda a criação. Mas o ministério de Ezequiel não foi fácil. Ele foi chamado para ser um atalaia para a casa de Israel, um termo que descreve o papel de um vigia que alerta sobre o perigo iminente. O próprio Deus avisou a Ezequiel que o povo para o qual ele deveria pregar era rebelde, de coração endurecido e de rosto obstinado. Contudo, Deus também prometeu que fortaleceria Ezequiel para enfrentar essa resistência, tornando sua testa dura como diamante. Essa metáfora é poderosa, pois Ezequiel precisava de uma determinação inabalável para cumprir sua missão, mesmo sabendo que a maioria não ouviria suas palavras. A coragem de Ezequiel nos ensina que ser bem-sucedido aos olhos de Deus não é sinônimo de popularidade ou aceitação humana, mas de fidelidade ao nosso chamado, mesmo quando enfrentamos oposição. Ezequiel foi instruído a realizar uma série de ações simbólicas que tornaram sua mensagem ainda mais impactante. Em uma dessas ações, Deus ordenou que ele ficasse deitado de lado por 390 dias para representar os anos de pecado da casa de Israel, e depois, por mais 40 dias, para simbolizar os anos de pecado de Judá. Durante esse tempo, ele deveria comer pão cozido de forma extremamente precária, simbolizando a fome que o povo experimentaria durante o cerco a Jerusalém. Essas ações dramáticas não eram apenas gestos vazios. Elas traziam consigo a urgência da mensagem divina e o aviso claro das consequências da desobediência do povo. Esse comportamento excêntrico de Ezequiel, aos olhos humanos, era na verdade uma obediência radical a Deus, algo que nos lembra que às vezes seremos chamados a agir de maneiras que desafiam as normas e expectativas da sociedade. O livro de Ezequiel também é conhecido por conter o famoso relato do Vale de Ossos Secos, uma das visões mais poderosas e icônicas da Bíblia. Nessa visão, Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos secos espalhados, que simbolizam a casa de Israel. Deus pergunta a Ezequiel: poderão estes ossos reviver? A resposta de Ezequiel: ó Senhor Deus, tu o sabes, é uma expressão de sua confiança total no poder de Deus. Em seguida, Deus ordena que ele profetize sobre os ossos, e enquanto ele faz isso, os ossos começam a se juntar, surgem nervos e carne, e finalmente, o Espírito de Deus sopra vida neles, transformando o vale de morte em um exército vivo. Essa visão é um símbolo da restauração futura de Israel, mas também nos ensina sobre o poder transformador de Deus em nossas vidas. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de trazer nova vida e esperança ao que estava morto e sem esperança. Além de suas visões e mensagens proféticas, Ezequiel também desempenhou um papel pastoral, cuidando das necessidades espirituais do povo no exílio. Ele frequentemente chamava o povo ao arrependimento e à reconciliação com Deus. No entanto,
Ao contrário de alguns profetas que se limitavam a palavras, Ezequiel incorporava em sua própria vida as mensagens que transmitia. Sua própria casa se tornou um palco de instrução divina, como quando sua esposa morreu e Deus lhe ordenou que não lamentasse publicamente, simbolizando a destruição de Jerusalém e a perda do templo, algo tão querido ao povo, mas que não deveria ser lamentado, pois era consequência direta de seus pecados. Outro aspecto impressionante da vida de Ezequiel foi sua profunda relação com a palavra de Deus. No capítulo 3, Deus ordena que ele coma um rolo, simbolizando que as palavras divinas deveriam ser internalizadas e se tornarem parte de quem ele era. Esse ato é uma metáfora para todos nós. Para sermos verdadeiros instrumentos de Deus, não basta apenas ouvir ou ler sua palavra. É preciso internalizá-la, fazê-la parte de nossa vida, para que ela nos transforme de dentro para fora. Ezequiel, como poucos, viveu essa realidade, e é por isso que suas palavras têm um impacto duradouro até os dias de hoje. No final, Ezequiel nos deixa uma poderosa lição sobre o que significa ser bem-sucedido aos olhos de Deus. O sucesso, como ele demonstrou, não é medido pela aprovação dos outros ou pela ausência de dificuldades, mas pela fidelidade ao nosso chamado e ao propósito divino. Mesmo diante de um público rebelde e de circunstâncias difíceis, Ezequiel permaneceu firme em sua missão. Ele nos mostra que o verdadeiro sucesso é permanecer fiel, mesmo quando o caminho é solitário e o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando.